Sabe? Geralmente quando a gente pensa em ajudar alguém que a gente ama, a mente já cria logo uma cena quase cinematográfica, né? Uhum, uma coisa bem dramática. Isso, tipo, a gente imagina alguém caindo de um penhasco, e aí a gente, no ato quase heróico, estende a mão bem no último milissegundo. E puxa a pessoa de volta para a segurança. Exato. É um resgate super limpo, o coração acelera, mas tem aquele final feliz e reconfortante. A gente tem essa fantasia de que o nosso amor e a nossa boa vontade vão ser suficientes para curar qualquer um, sabe? Pois é, e olha, isso revela muito sobre a nossa própria psicologia. Essa visão de herói atrai a gente porque dá uma falsa sensação de controle. Ah, faz sentido. A gente acaba acreditando que, tipo, se eu me esforçar muito, ou se eu for muito paciente, se eu der mais dinheiro, eu vou conseguir alterar o rumo da vida daquela pessoa. Mas a realidade das crises de adulto, bom, ela não segue roteiro de cinema. Nem um pouco, né? Não mesmo. A dor prolongada, as dinâmicas de dependência, a autodestruição, elas operam por lógicas completamente diferentes e bem mais cruéis. E é exatamente por causa dessas complexidades todas que a gente vai guiar o nosso mergulho profundo de hoje. A missão dessa nossa análise é explorar essas dinâmicas mais espinhosas dos relacionamentos adultos. A gente vai focar nos capítulos 17 e 18 do material de hoje. É um tema pesado, mas muito necessário. Com certeza. E o nosso foco aqui vai ser duplo. Primeiro, entender como apoiar alguém que está lá no fundo do poço, mas sem afundar junto. E segundo, como parar de correr atrás do amor, para criar espaço para as conexões certas. E para ancorar tudo isso, as fontes trazem o que elas chamam de teoria Let Them, que seria o deixa pra lá e o deixa comigo. A premissa central é libertadora, sabe? Mas ela exige uma honestidade brutal da nossa parte. É, o que não é fácil. Não é. Porque a regra principal é que a gente não pode, de jeito nenhum, controlar o comportamento do outro. A única coisa que está no nosso controle é a nossa reação a isso. O que esse mergulho vai fazer hoje é desafiar crenças muito antigas que a gente tem sobre ajudar os outros. Certo, vamos desempacotar esse então. Porque, soa lindo na teoria, mas na prática é um soco no estômago. A cultura ensina que amar é ser a rede de proteção eterna, né? Totalmente. Só que o material vira isso de ponta cabeça. Diz que tentar ser o salvador de um adulto é uma armadilha enorme. Quando eu estava lendo as fontes, a analogia que me veio foi de tentar salvar alguém que está se afogando em pânico no mar. Nossa, essa imagem é perfeita. Não é? Porque se você pular na água e nadar até lá sem uma boia, a pessoa em desespero não vai falar muito obrigada e apoiar no seu ombro de leve. Não, pelo instinto de sobrevivência, ela vai afundar você. Exato. Ela vai usar o seu corpo como escada para tentar respirar e vai te puxar para o fundo. E a mecânica do afogamento real é idêntica à mecânica do colapso psicológico de um adulto. A fonte chama isso de armadilha do resgate. E a diferença crucial que o texto traz é sobre o apoio a uma criança e o apoio a um adulto. Que são coisas completamente diferentes. Totalmente. Com uma criança, a gente é absolutamente responsável pelo suporte. O cérebro dela está em formação, ela não tem como sobreviver sozinha, mas com um adulto... A chave vira, né? Vira. Quando um adulto se recusa a tratar um vício ou toma decisões financeiras horríveis repetidas vezes, assumir a consequência por ele não é ajuda. Na psicologia, a gente chama isso de facilitar o comportamento destrutivo, ou um enabling em inglês. Mas para aí, porque eu preciso ser a advogada do diabo aqui. Manda. Ler isso nas fontes me deixou muito desconfortável. Essa recomendação de não dar dinheiro, não encobrir o erro de um parente que está sofrendo... Isso não beira a crueldade? Quero dizer, se alguém tem o dinheiro para pagar o aluguel de um filho que perdeu o emprego pela terceira vez e não faz, isso não é abandono. Essa é a grande tensão desse assunto. Parece frio porque a gente confunde aliviar a dor imediata com promover a cura. Uhum. O material argumenta, e ele usa até o psiquiatra Dr. Waldinger para embasar isso, que quando a gente paga a conta de quem não quer mudar, a gente não está salvando a pessoa. A gente só está comprando tempo para ela continuar se destruindo. Sem sentir a pancada no chão. Exato, a gente rouba dela a maior força de mudança que existe, que é a consequência natural. A gente não pode querer a cura de alguém mais do que a própria pessoa. O deixa pra lá
Significa deixar a pessoa sofrer o resultado direto da escolha dela. Entendi. Se não paga a luz, corta a luz. É isso. Tirar o amortecedor é o que faz a pessoa chegar no famoso fundo do poço. E o texto traz um exemplo muito, muito impactante sobre isso. É a história da própria autora com o marido dela, o Chris. O relato é denso, viu? Muito pesado. Ela conta que, numa época lá, eles chegaram a acumular uma dívida assustadora de $800 mil. O restaurante dele estava falindo feio. Eles estavam quase perdendo a casa, não é? Sim, tudo atrasado. Aí, no desespero absoluto, o Chris procurou o irmão e pediu um empréstimo enorme para salvar o negócio. E o irmão olhou bem para ele e soltou um não. Se a gente conectar isso com a visão geral que a gente está discutindo, esse não foi, na verdade, o maior ato de amor que ele podia receber. Mas na hora deve ter parecido a pior traição do mundo. Ah, sem dúvida. Mas se o irmão tivesse assinado aquele cheque, ele ia só estender a agonia. O restaurante já estava afundando, ia virar um buraco negro e puxar o irmão junto. E o que aconteceu depois só valida a teoria. Quando ele ouviu o não, a rede de proteção sumiu. O fundo do poço chegou com tudo. E foi nesse exato momento, sem ter quem pagasse a conta, que ele tomou a decisão difícil, mas necessária. Ele fechou o restaurante. A recusa forçou a clareza, né? A mensagem do irmão foi tipo, eu acredito que você consegue sair dessa, mas eu não vou financiar a ilusão de que esse restaurante vai dar certo. Ele apoiou escutando, conversando, mas não deu dinheiro. Isso nos leva direto para a segunda parte da teoria, o deixa comigo. Porque se a regra é não dar dinheiro e deixar a pessoa bater no fundo do poço, como é que a gente mostra que se importa, né? E a resposta para isso é brilhante. É uma mudança de paradigma. Em vez de consertar o problema, o nosso papel é criar um ambiente propício para que a pessoa consiga se consertar. Exatamente, o foco vai para os bastidores. Ações super práticas, né? O texto até detalha. Significa você ir lá e levar um jantar quente. Ajudar a limpar a casa que tá uma bagunça porque a pessoa tá deprimida, abrir a janela para entrar um ar. Lavar roupa suja, encher a geladeira. Isso é tirar aquele peso invisível do dia a dia para que a pessoa tenha um pingo de energia mental para se erguer. E tem um alerta importantíssimo do material aqui. Quem for fazer esse tipo de apoio precisa ter muita maturidade emocional. Porque você tem que fazer isso sem esperar nenhum tipo de gratidão. Zero. Caramba, e por que a pessoa não agradece? Porque o cérebro de quem está em crise profunda está focado em não desmoronar. A pessoa opera no modo sobrevivência. Ela não tem energia para fazer sala para visita ou ficar performando gratidão. Às vezes ela até reage com irritação. Nossa, verdade. Mas é aí que entra o deixa comigo. Você estrutura o ambiente e recua. A pessoa se sente acolhida mesmo no pior momento dela, e esse ambiente limpo virou solo para ela mesma plantar a recuperação. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Se tentar consertar o outro é tão letal assim com família e dinheiro, isso deve ser igualmente perigoso quando a moeda de troca é o amor, né? Ah, sem dúvida nenhuma. E é aqui que a coisa fica muito interessante. A transição que o material faz para os relacionamentos românticos segue a mesma lógica. A gente muda o foco de não afundar na crise do outro para não se perder tentando achar afeto. O princípio de não tentar mudar o adulto na sua frente continua valendo. E a perspectiva que a autora propõe chega a ser engraçada de tão direta. Ela fala que a gente encara os encontros como uma caça ao tesouro, sabe? Procurando aquela pessoa especial e a gente fica forçando para dar certo. Uhum. Mas a intenção de conhecer gente não é agradar todo mundo. É testar os seus limites. É aprender a rejeitar o que não serve. Encontrar amor é muito mais sobre saber dizer não rápido para os errados do que arrancar um sim de qualquer um. Essa parte é ótima. E ela expõe uma das nossas piores manias, que é amar o potencial da pessoa e não a realidade dela. A gente conhece alguém, a pessoa mostra que tem falha de caráter, que é inconsistente, que não quer nada sério. Mas a gente ignora tudo isso. Ignora totalmente. E aí projeta uma versão idealizada. A gente se apaixona por quem ela poderia ser se, por um milagre, resolvesse mudar por causa do nosso amor. Olha, sabe o que isso me lembra? Uma analogia que eu criei lendo. É tipo você pegar as suas economias e comprar um terreno vazio, cheio de mato. Aí você senta lá com uma planta arquitetônica linda na mão e começa a viver como se a casa já estivesse pronta. E a casa nem existe? Não existe. E você já está
escolhendo a cor da cortina, chamando a família para o churrasco, mas o construtor, que é a outra pessoa da relação, tá lá no canto, de braço cruzado, dizendo que odeia trabalhar e que não vai botar nenhum tijolo no chão. Nossa, eu adorei isso, porque isso levanta um ponto super importante. A ironia de amar o potencial é justamente essa dissonância. A expectativa de que o outro suba a parede que ele já disse que não vai subir. Isso não constrói casa nenhuma, constrói ressentimento. Fica aquela pressão horrível, né? Exato. Quem ama o potencial acha que está se sacrificando e o outro se sente pressionado a caber num molde que nunca prometeu. Mas, peraí, deixa eu fazer outra pausa. Porque relacionamento exige trabalho, não exige? As pessoas precisam crescer juntas. Se a gente não puder enxergar o potencial do outro, como é que fica? Onde é que está a linha entre apoiar o crescimento e cair nessa ilusão do terreno vazio? A linha está na ação presente. Crescer junto é apoiar quem já está, por vontade própria, empilhando os tijolos. A pessoa está lá, suando a camisa com você. A ilusão começa quando você tem que arrastar o outro. Se a atitude atual da pessoa viola os seus limites, é isso que importa. Faz todo sentido. E para ninguém mais fantasiar com esse terreno vazio, o texto traz uma frase que é a regra de ouro dos relacionamentos. E juro, tinha que estar na tela inicial de todo aplicativo de namoro. E qual é a frase? Se uma pessoa gostar de você, é óbvio. Se não gostar, gera confusão. Uau! A clareza disso é um banho de água fria naqueles sinais confusos, né? Total. Aquela exaustão dos sinais. A pessoa te manda mensagem fofa o dia inteiro, mas por algum milagre a agenda dela nunca tem meia hora para um café. Ou some do nada, né? Sim, vocês têm um fim de semana maravilhoso, química perfeita, e na segunda-feira a pessoa entra em modo avião, responde seco, some por dias. Por que as pessoas não são só honestas e dizem não tô afim? Psicologicamente, quem dá sinal confuso quer o ego inflado pela conexão, mas foge da responsabilidade de um compromisso. A confusão não é acidente, é uma ferramenta de distância. E é aí que entra o deixa pra lá. Aceitar a realidade em vez de tentar traduzir. Exatamente. Deixa a pessoa mandar mensagem confusa, deixa ela cancelar plano em cima da hora. O erro fatal é a gente ficar inventando desculpa, tipo, ele tá estressado no trabalho. Porque sinal confuso nunca é confuso. É um letreiro neon gigante piscando a palavra não. Tem só conveniência ali. Se tivesse interesse, a pessoa estava do seu lado no domingo à noite e não sendo uma interrogação no WhatsApp, né? Com certeza. E aceitar isso dói no ego, mas abre espaço para agir. E aí o foco tem que ir na hora pro deixa comigo. E é maravilhoso como a fonte corta a nossa negação com uma ferramenta prática, o teste do melhor amigo. Esse teste é fantástico. É você dar um passo para trás, engolir a angústia e se perguntar: se o meu melhor amigo de infância me contasse que está sendo tratado exatamente assim, que estão deixando ele no vácuo, prometendo e não cumprindo, o que eu diria para ele? E o que é fascinante nessa parte é que a resposta para um amigo é imediata. A gente ia mandar ele pegar as coisas e ir embora na hora, porque ele merece respeito. Na mesma hora. A gente só fica cego quando é com a gente mesmo. É um medo da rejeição que faz a gente aceitar o inaceitável. Quando você aplica o deixa comigo e diz, eu vou embora porque eu não sou segunda opção de ninguém, você pega de volta todo aquele poder que tinha dado de bandeja para o outro. É parar de botar energia em poço sem fundo e escolher se preservar. Exato. Se a pessoa não faz esforço para estar com você, ela não vale a sua ansiedade. Arrumar a mala e partir é a maior prova de amor próprio. É o que separa quem sobrevive a relacionamentos ruins de quem constrói conexões de verdade. Então, amarrando tudo isso que a gente discutiu aqui, seja lidando com aquele familiar que está afundando nas próprias escolhas e precisa bater no fundo do poço para acordar, ou com aquele contatinho que só entrega inconsistência e dor de cabeça, a resposta para nossa angústia nunca é tentar mudar o outro. Nunca. Querer ser o escudo do adulto irresponsável ou terapeuta de quem não te valoriza são sintomas do mesmo problema. É a nossa própria dificuldade de respeitar o nosso tempo e energia. É dolorido, mas é verdade. O comportamento cru do outro é o fato. Aceitar isso pode quebrar a expectativa no começo, mas no longo prazo é a atitude mais libertadora que tem. E para fechar essa nossa análise de hoje,
Eu queria deixar uma reflexão para quem está ouvindo a gente, para ficar pensando depois que a gente terminar. Se a maneira como a gente aceita e justifica a atitude dos outros mostra, lá no fundo, o que a gente acha que merece da vida. O que a sua tolerância de hoje está dizendo em silêncio sobre o seu próprio valor. Será que na pressa de não ser abandonado, ou na ânsia de salvar todo mundo, a gente não está aceitando migalhas da gente mesmo antes de aceitar do mundo? Porque, no fim das contas, se a gente continuar pulando na água sem boia para salvar quem recusa ajuda, ou comprando móveis para o construtor que não quer trabalhar, a única pessoa que tem garantia de afundar somos nós.